menor. Ah, mãe. Operação realizada com sucesso. Já liberamos para você 4 funcionalidades pedagógicas, simuladas por disciplina, plano de estudos, questões por banco e a redação 2.0. Agora você vai conhecer a comunidade. Nela, os alunos poderão interagir entre eles, além de ajudar no atendimento das dúvidas existentes e troca de experiência. Você não vai estar sozinho. Agora você pode trocar informações com quem tem o mesmo objetivo que você. Essa é a assinatura básica 2.0. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alfacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Em todos esses anos de trabalho, mudamos a vida de mais de 200 mil pessoas por meio da educação. E esse número cresce a cada dia. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores soma mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Você entrar na PF 2014, você estudou quanto tempo efetivamente? E como é que você estudava? É outra história engraçada essa, tá? Gente, sou cheia das histórias, assim. Mas assim que é vida, bom. Né, são cheias de histórias. Eu cheguei aqui em 28 de julho de 2012. Eu fui tomar posse. No dia 28 de julho de 2015, eu tava fazendo minha festa de despedida com os colegas aqui. Dia 31 de julho de 2015, eu tomei posse na PF. 3 anos exatos. E é muito engraçado porque quando eu saí de casa, porque assim, a minha história, voltando, gente, não me chamo de baiana porque eu tenho cara de baiana, não, é porque eu realmente sou baiana. E eu saí da Bahia e vim pro Alfa, assim, na época que não tinha ninguém aqui, né? Na época os primórdios que apareciam uns loucos aqui de vez em quando, que vinham de algum lugar do Brasil, que o Alfa era um puxadinho. O estudo é a única coisa que ninguém vai te roubar. Você fala assim, você tem colegas que estudam um pouco mais, 4, 5, 6 anos para passar, e daí? O conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Podem tirar tudo, você pode quebrar, você tem dinheiro hoje, amanhã você não tem dinheiro, você pode tudo, mas o conhecimento é a única coisa. E outra, você está estudando para você. Eu sempre falo isso para as pessoas que eu não gosto de estudar. Cara, estudar não é gostoso. Mas sabe o que é gostoso? O que o estudo te proporciona. Que é o conhecimento e é você realizar teus sonhos, é você ter seu cargo público que você tanto almeja, é você mudar de vida. E aquela hashtag que é bem clichê, que todo mundo fala, que é estuda que a vida muda, é a mais pura verdade, entendeu? Sim. Isso é básico. Então, assim, cara, aproveita. Eu vejo uma galera falando do Alfa, isso e aquilo. Aí, sabe que me intitula defensora do Alfa, né? Assim, eu falo assim, gente, vocês têm que aprender uma coisa, você tem que tirar o que é bom pra você. Você tem que aproveitar aquilo que te é proporcionado, entendeu? Tem uma história minha particular
que foi uma coisa que na época detonaram o Evandro na internet. Eu falei assim, mas você sabe o que tá por trás? Ninguém sabe. Num aulão, o Evandro falou assim, Baiana, você tá gorda. Essa história, você lembra disso? Eu não sei se você lembra, isso aí, Baiana, você tem que treinar. Você não quer, ele e um outro professor que tinha aqui na época de Direito Constitucional, o professor Senna. Baiana, você quer estudar para carreiras policiais ou você quer ir pro administrativo? Não, nada contra, pelo amor de Deus. É porque a área policial tem teste físico. Sim, tem TAF. Tem TAF. Você falou um monte assim no aulão e eu concordei com ele. Só que nos bastidores, que ele chegou numa sala com os... O Carlitos acho que estava nessa época, já era monitor, que ele fazia... Não sei se só que você não era monitor de sala. Você era monitor lá do online. Pegou todos os meninos, os monitores de sala, falou assim, é o seguinte, a Baiana tem que fazer teste físico. Todo dia, não sei o que vocês vão fazer, o horário que vocês vão fazer, pelo menos eu quero 2 pessoas correndo com a Baiana todo dia. E se daqui a 6 meses a Baiana não conseguir, eu vou mandar todos os monitores embora. Não quero nem saber. Ou a Baiana, desse jeito. Aí eu não quero, se organizem, se programem, façam. Aí os meninos fizeram um cronograma que todo dia 2 iam correr comigo. A gente corria nessa praça aqui da Rio Grande do Sul, que popularmente chamada de... Wilson Joffre. Wilson Joffre ali, a praça de Wilson Não Joffre. vou Né? Não vou falar porque, não, enfim... desnecessário. Desnecessário. Todo dia, 2 colegas iam correr comigo. Quando não era lá, era no Ciro. Todo dia. E os meninos às vezes corriam, ou então, hoje não dá para ir para lá, vamos na quadra da sua casa. E eu consegui. Eu não conseguia correr, eu conseguia começar a correr, eu consegui emagrecer, eu consegui fazer assim. Então, aí eu falei assim, aí todo mundo detonou o Evandro na época. Mas ele não estava por trás. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. O problema é teu, você quer estudar? Não. E ele não só falou, ele não chegou ali no público, ele chegou para mim antes. Ele falou comigo. E não só falou comigo, como foi lá e falou, eu vou te ajudar. Outra coisa que ninguém sabe, quando eu passei em 2014 que eu não tinha... E aí, como é que tá seu treino? Ele foi lá e pagou colega para me ajudar no meu treino. Eu não passei no teste físico, eu não fiz a média. Que se fosse no concurso eu tivesse passado no último, minha média teria sido super... Eu teria passado, feito a nota máxima. Porque mudou o teste físico. Mas na época eu não passei porque eu não fiz na média. Entendeu? Mas ele me ajudou. Aí eu falo assim, ele não tem obrigação nenhuma, entendeu? Então eu falo, me chamam assim, a defensora do Alfa. Eu sou defensora mesmo. Porque eu vi... eu tenho uma história, né? Não é assim, da noite pro dia, não é tá aí a mercê. Não, eu tenho uma história com coisas que não é obrigação, entendeu? De estar ali, de fazer, mas que eu tava ali, eu aproveitei todas as oportunidades que me foi dado. As novidades da nossa nova assinatura básica 2.0 ainda não acabaram. Agora você conta também com planos de estudo, simulados por disciplina, questões por banco e redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar um professor de redação e um docente especialista no tema aplicado. Essa é a nossa assinatura 2.0.
Alô você, fala galera, muita novidade boa pra semana, né? Que a nossa assinatura básica 2.0 tá chegando, todo mundo já sabe, né? Essa aí vai ser a novidade do mês aqui que a gente vai trazer para 2022 nesse nosso universo de concurso público, né? Com os simulados por disciplina, você tem um estudo direcionado e treina para a prova ao mesmo tempo. Se você gostou dessa novidade, espera até ver as outras que eu vou te contar agora. Então, a primeira novidade foi revelada para você. Vamos para a próxima? Se você gostou da primeira novidade, se liga nessa. Agora, a assinatura básica 2.0, além de você fazer os simulados por disciplina, você também pode criar um plano de estudo. Na nossa plataforma, você pode organizar as matérias de acordo com o edital e visualizar todas as matérias para que nenhuma fique de fora do seu planejamento. Na verdade, você sabe que os editais estão cada vez mais imprevistos, né? Tópicos que não eram cobrados atrás começam a ser cobrados. Você não pode perder para não ficar de fora da concorrência. Além de dicas de organização de tempo e muito mais, que é o que faz a diferença, né? Então vamos para a próxima. Essa segunda aí também foi demais, hein? Então, além da primeira novidade que eu já revelei aí, né? Que é dos simulados por disciplina e os planos de estudo, agora a nossa assinatura básica 2.0 também vai ter questão por banca. Agora você pode conhecer a maneira com que a banca elabora as questões da prova e se preparar de maneira mais eficaz. Mas olha só, você vai fazer questão do nível da sua prova. Não vai ter aqui, por exemplo, você ter aquelas provas nível difícil de outras carreiras sendo embedada dentro do seu plano de estudo só porque o nome da matéria é o mesmo. Então essa seletividade é o que vai fazer diferença e vai majorar o seu estudo e vai te dar muito mais performance. Isso ninguém faz, tá? Mas a gente não para por aí. Tem muita novidade. Vamos para a próxima, que essa você vai se surpreender. Se você acha que estava bom até agora, a gente vai para a quarta novidade que a gente revelou para você. Agora você conta com, além dos planos de estudos simulados por disciplina, questões por bancas e, por último, mas não menos importante, a gente reformulou todo o nosso projeto de oficina de redação. Agora você tem a redação 2.0. Toda semana nós vamos ofertar a um professor de redação e um docente especialista do tema aplicado no meio de tantos professores ótimos que nós temos, direcionados e voltados para concurso público. Então, essa pontuação de redação que tem feito a diferença muito grande nos concursos Brasil afora, e diga-se de passagem, né, cada vez mais está caindo a redação, a gente vai conseguir efetivamente nesse mercado competitivo fazer a diferença. Então, essa é a assinatura básica 2.0 no que tange a parte pedagógica, mas ainda tem mais coisa por aí da parte tecnológica. As 4 novidades pedagógicas já foram liberadas aí, vai ser muito bacana ter você aqui com a gente, cara, dessas funcionalidades, novidades pedagógicas que vai ajudar você, e não é coisa que vai atropelar, é coisa que vai ajudar a agregar valor você na sua aprovação. Simulado por disciplina, plano de estudo, questão por banca e a nossa famosa redação aí 2.0 vai mudar a forma como você escreve. Pode acreditar. Se é de 20 a gente faz 19,80, 20, se é 13 na redação a gente faz 12,75, se é 10 eu te garanto um 9,5, tá? Aí o 10 é seu. Então eu espero que você esteja aqui com a gente. Agora você vai conhecer a nossa famosa comunidade, né? Nela os alunos poderão interagir entre eles. Cara, essa troca entre os alunos é muito importante, principalmente na forma de estudar, na rotina de estudo, na comunicação e no ecossistema. Nós somos o fruto das 6 pessoas que a gente circula. Então se você circular no meio de pessoas que estudam, mesmo que o seu ambiente em casa não te propicie isso, o seu ambiente digital dentro da plataforma vai te dar tudo isso. Além de ajudar no atendimento das dúvidas existentes e a troca de experiência. Ó, como diria Einstein, tá? A teoria é super importante, mas a experiência prática é a mãe de todo sucesso. E é isso que a comunidade vem trazer para você. Você não vai estar mais estudando sozinho. Agora você vai poder trocar informações com quem tem o mesmo objetivo que você. E essa é a assinatura básica 2.0. É aquela que vai revolucionar o Brasil. E dentre os concorrentes, eu te garanto, é a que tem mais qualidade, mais professores especialistas e qualificados. Nós temos os melhores vídeos, os melhores PDFs, o caderno do aluno que é super exclusivo, as questões por banca direcionada e no mesmo nível que só a gente faz, os mini simulados, os simulados, a gente vai ter agora a redação 2.0 e a comunidade vai ser um ponto disruptivo na hora de você pensar como você estuda para concurso. Lembra que você estudava e desanimava? Agora isso não vai existir mais, porque você vai estar aqui com a gente estudando dentro do Alphacom. Gostou de tudo isso aí? Então corre pro grupo aqui, entra no grupo de WhatsApp e, cara, pode ter certeza, vai ter uma surpresa que você não pode perder. E essa surpresa vai ser revelada no dia 8. Tamo junto, tá? Alô você! Sonha em ser policial federal, mas ainda não começou seus estudos? Então você tá no lugar certo. Aqui no Pintinho Concursos você paga apenas R$10.000 por dia e estuda somente com PDFs. Vem com a gente!
Além dos simulados por disciplina e planos de estudos, agora a nossa assinatura básica 2.0 também vai ter questões por banca. Agora, você pode conhecer a maneira com que a banca elabora as questões de prova e se preparar de maneira mais eficaz. Essa é a assinatura 2.0. Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Tranquilo, tranquila? Professor Gustavo na área. Mais um bloco aí bacana de resoluções aí de questões de geografia do ESA e do SPSEX. E sempre é bom aí ter a companhia de todos e todos vocês, tá? Fábio, estamos online, Fábio. Estamos aqui. Ô, rapaz, tá dando como finalizada? Não, mas fica aí que temos muita coisa boa para tratar aqui hoje, beleza? E desde já, então, eu agradeço a todos aí a presença, sempre pedindo, por gentileza, né? A gente sempre começa com essa praxe, mas, por favor, curtam aí a nossa página, comentem, compartilhem, tá? É sempre muita importância essa organicidade. E nesse caso, então, a gente pede aí para vocês sempre estar compartilhando, né, esses conteúdos que nós estamos produzindo, certo? Bom, estamos aqui tratando de questões do ESA e do SPSEX já há um bom tempo, né? Eu acredito que já deve ter umas 3 aulas nossas trabalhando com isso aqui com vocês. E vem sendo muito produtiva, na verdade, o gabarito desses exercícios todos. Então, e a prova de geografia, ela tem as suas especificidades. Então, diante disso, a nossa proposta aqui é a seguinte, né? Temos aí um pouco mais de 1h30 aproximadamente à disposição. Eu vou começar fazendo alguns exercícios do ESA, né? Falando das especificidades da prova e depois eu entro no SPSEX, tá? Vai dar aí metade da aula, mas claro, o exercício ele vai servir como comando para a gente poder estar discutindo os temas de geografia, tá bom? Então, somente resolução de exercícios, somente não, né? Porque dá um baita trabalho, né? Mas enfim, estamos aí com essas resoluções, perfeito? Bom, e assim, já começando aqui trazendo para vocês a proposta, é o seguinte. Eu vou começar no primeiro momento discutindo com vocês questões do ESA, tá? Mas aí, claro, eu já vou dar uma dica anterior que é a seguinte. Nós temos outras aulas já feitas, né, com gabaritos de questões do ESA, tá? E também temos aulas nas quais nós trabalhamos esses conteúdos de forma específica, tanto de história quanto de geografia. Fora que temos os nossos colegas também, né? Se você entrar aí na página do Alphacom, procurar aí questões de ESA e SPSEX, você vai ter um material muito vasto para você poder estar realizando sua prova com tempo, tá? Então, baseado no histórico, eu sei mais ou menos as questões que eu resolvi, então automaticamente eu separei, claro, questões que não foram resolvidas pelo menos por mim, beleza? Então esse foi o critério que eu utilizei. Então se você já vem acompanhando aí o nosso trabalho, né, eu vou estar abordando algumas questões novas, né, principalmente do SPSEX, né, porque envolve ali já algumas mudanças que pelo menos eu constatei na prova nesses últimos tempos, beleza? Então, dito isso, eu vou começar com o primeiro momento com ESA, SPSEX, leitura de questão. De vez em quando eu vou sumir aqui por conta do slide, mas aí sem novidade, gente. Coloquem no chat, coloquem suas dúvidas. Logo chega a prova aí, né? Então é sempre importante a interação de vocês, tá? E dito isso, vamos lá então para a prova do ESA. Primeiramente ESA e depois SPSEX, beleza? Bom, então eu vou começar aqui pegando o do ESA, tá? Notem que tem uma série de questões. Então vamos lá. Então essa aqui foi de 2018. Gustavo, mas você poderia resolver as provas mais recentes. Prezado, mas eu já resolvi várias provas, tá? Então, como eu disse no começo dessa aula, eu estou pegando especificamente questões que eu ainda não abordei. O ESA, ele permite essa flexibilidade, tá? Porque os conteúdos do ESA, eles são mais voltados à geografia do Brasil, beleza? O SPSEX, dá para fazer também? Dá, mas o SPSEX, nos últimos 2 anos,
ele vem focado mais em questões geopolíticas. E aí, claro, eu vou dar as devidas dicas a todos aqui que estão presentes conosco nessa tarde. Então, primeiramente, começamos com o ESA e depois o SPSEX, tá bom? Então, vamos lá, o ESA, aí, provinha de 2018, temos lá. Os ventos alísios são correntes de ar, tá separadinho aqui, desculpa, que sopram constantemente das proximidades dos trópicos para o Equador. Em razão do movimento da Terra, os ventos que se deslocam em linha reta sofrem um desvio aparente na sua trajetória. Então ele cita os ventos alísios eles são conhecidos, né, porque eles orbitam esses ventos alísios na porção central da Terra, né? Só que há um efeito que promove o deslocamento desse vento. E o efeito não tem novidade, galera, é o efeito de Coriolis, tá bom? Professor, eu nunca ouvi falar disso. É um assunto relativamente pouco comentado, tá? Mas o ESA cobrou esse efeito de Coriolis em 2016 e 2018, né? E praticamente é o quê? Você tem os ventos alísios, né? Essas correntes de ar que circulam praticamente o meio ali da nossa atmosfera, e há esse efeito de Coriolis, né? Que acaba promovendo uma mudança nele, tá? Massas de ar é uma outra definição, não tem nada a ver. O El Niño também não tem nada a ver com o evento, porque o El Niño é um evento oceânico, a La Niña idem, né? E esse doldrums, sinceramente, esse que vos fala não se recorda de nenhum efeito relacionado a isso. Então seria aí o efeito de Coriolis, beleza? Vamos lá, 17. A sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido, é chamada de... Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, né, num esquemão, né? Então, olha só. Nós temos aqui, eu vou fazer um perfil básico do litoral do Nordeste, tá? Então, do litoral do Nordeste, nós temos uma primeira região que nós chamamos de Zona da Mata. É uma região quente, é uma região úmida, perfeito? Logo em sequência, nós temos ali no Nordeste um relevo que nós chamamos de Planalto da Borborema, tá? É um relevo bem alto mesmo, beleza? Então, nós temos lá o Planalto da Borborema, certo? Logo em sequência, nós temos o Sertão, perfeito? Porque aqui nós temos a Depressão Sertaneja de São Francisco. E no caso, posteriormente, vem o que a gente chama aqui de Meio Norte. O Meio Norte que produz, é uma área conhecida por produzir babaçu e carnaúba, tá? Então, Zona da Mata seria um clima tropical úmido, e aqui no caso o Agreste, ele vai ser um clima de transição, tá? Então, aqui seria um clima tropical superúmido, porque é um clima litorâneo, e aqui nós chamamos de Agreste, tá? Esse Agreste é o clima de transição entre o clima úmido da Zona da Mata e o clima extremamente seco do sertão. Perfeito? Então, nesse caso, o comando do exercício diz: a sub-região nordestina que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido, só pode ser, então, a alternativa C ou Agreste. O ESA, gente, ele gosta bastante de cobrar provas que remetem a questões climáticas do Brasil, que remetem do relevo. Não é muita praia do ESA cobrar provas de geopolítica, tá? Questões internacionais, é bem difícil, beleza? Então, é da natureza da prova do ESA aparecer bastante geografia física do Brasil, que dadas nossas dimensões continentais, se você domina uma parte desse tema, eu garanto ao senhor e à senhorita que você vai ter uma boa condição de estar fazendo sua prova, tá bom? Porque é bem cobrado mesmo esses conteúdos que remetem à geografia física, beleza? E geografia física do Brasil. Se caso você quiser, claro, nós temos aí conteúdos disponíveis na página do Alfacom, no qual a gente só lecionou geografia física, beleza? Só procurar aí que você vai encontrar no farto material que nós temos à disposição. Fechado? Então vamos lá, 18. Um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul que visa promover a integração física entre eles por meio da modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de atuação do Mercosul, que é conhecida pela sigla. Essa sigla aí é o seguinte, olha só,
Ele está perguntando sobre um conjunto de ações do governo de 12 países, tá? Que visa justamente modernizar e integrar a rede de transporte, energia e telecomunicações no Mercosul. Então, por exemplo, ALCA não pode ser, porque a ALCA é a Área de Livre Comércio das Américas, que foi um bloco econômico que chegou a ser discutido para ser implantado na América, mas ele nunca saiu do papel, tá? OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o braço militar americano durante a época da Guerra Fria, também não pode ser, tá? IBGE todo mundo aqui conhece, não pode ser. A ALAD também não pode ser, só pode ser essa aqui, ó, é a A. IIRSA. Essa sigla significa Iniciativa para a Integração Regional Sul-Americana, por isso que entra como alternativa A, tá? Dá para matar por exclusão? Até dá, mas enfim, você tinha que pelo menos ter a ideia de que existe um programa comum na América do Sul que visa a integração de transportes, a integração de energia e a integração de telecomunicações. Fechado? Mas enfim, dava para responder até que tranquilo. Então aí o gabarito tá A. 19. A segunda maior região hidrográfica brasileira em termos de vazão, que apresenta a maior ilha fluvial do mundo, Ilha do Bananal, e a usina hidrelétrica de Tucuruí, é a região hidrográfica da. Olha só, a maior ilha fluvial do mundo, de fato, é a Ilha do Bananal. A hidrelétrica de Tucuruí, para quem não sabe, é a maior genuinamente brasileira, tá bom? Ela não é a maior do Brasil porque a maior é Itaipu, só que a Itaipu é binacional, porque foi construída nos anos 70 com capital brasileiro e capital paraguaio. Mas a Tucuruí é a maior genuinamente brasileira, tá bom? Gente, Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, né? Então é uma ilha localizada no interior de um rio, só pode ser especificamente Tocantins-Araguaia, tá? O Rio Paraná, ele se destaca pela hidrelétrica, pela Itaipu, como eu citei. Poderia causar um certo problema o Amazonas, mas assim, o Rio Amazonas, ele tem, a sua capacidade de hidrelétrica é bem complicada, tá? O Rio Amazonas é de planície, então fica meio difícil você utilizar o Rio Amazonas para produção energética. Entretanto, todos os afluentes do Amazonas são rios de planalto, tá bom? O São Francisco não caberia a maior ilha tropical, a maior ilha fluvial do mundo mesmo, e a do Atlântico Sul é um conjunto de bacias hidrográficas que ficam no litoral brasileiro, tá? Então só pode ser mesmo a bacia Tocantins-Araguaia, uma bela bacia, inclusive. Próxima aí, a região brasileira que desde o final da década de 60 tornou-se a segunda mais urbana do país é a... Olha só, a região mais urbana do Brasil é o Sudeste, beleza? Com relação a isso, sem novidade. Eu acredito que muitos de vocês marcariam a Sul, tá? Mas não é, beleza? Então você pode riscar aí. Hoje, a segunda região mais urbana do Brasil é justamente a C, região Centro-Oeste, tá? Então nós teríamos numa escalinha região Sudeste em primeiro lugar, região Centro-Oeste em segundo lugar, região Sul em terceiro lugar, quarto lugar o Norte e quinto o Nordeste, beleza? Então, diante desse cenário, nós temos aí a região Centro-Oeste, que é a segunda região mais urbana do Brasil, beleza? Alguma dúvida por enquanto? Para dar uma aparecida aqui, beleza? Maravilha! Gente, qualquer coisa, mandem pra gente. Daqui a pouquinho eu já apareço aqui com vocês para resolver vários exercícios do SPSEX. Perfeito? Tranquilos? Então, vamos continuar aqui então. Qualquer coisa é só colocar no chat, beleza? Vamos lá. Continuando aqui. 21. O setor que possui o maior consumo final de eletricidade é... Galera, ó, a agropecuária, ela consome uma grande quantidade d'água, mas eletricidade não, beleza? Disparado, gente, o setor que mais consome eletricidade no Brasil é o setor industrial, beleza? A indústria, dada a natureza dela, ela consome muita energia, tá? Então, o consumo maior de eletricidade no Brasil é justamente o setor industrial. Eu sei que muitos de vocês poderiam ficar confusos, por exemplo, com relação à residência, né? Mas aí a gente leva em conta os indicadores, quer dizer,
grande parte da energia brasileira, hoje ela é consumida justamente pela indústria, tá bom? Que corresponde a uma fatia importante do PIB nacional, tem aproximadamente 30% da PA, que é a população economicamente ativa, então, assim, tem que ser mesmo o setor industrial. Fechado? 22, mais uma de geografia física. Vamos lá. Na faixa leste do Brasil, desde os séculos XVI, um domínio natural sofreu extensa devastação, provocada por estação de pau-brasil, plantio de cana e café, expansão urbana e implantação de eixos de transporte. Atualmente restam apenas 8% desse domínio natural denominado. Bom, então vamos lá, olha só. Ele fala do litoral, um domínio litorâneo, que extraía pau-brasil. Então já dá para saber bastante coisa aqui, tá? Deixa eu voltar para o slide que eu me perdi aqui. Ele fala que a região foi utilizada para o plantio de cana. O litoral brasileiro, historicamente, produziu muita cana e, posteriormente, café. Ele diz também que essa região, onde antigamente havia uma mata, houve uma expansão urbana muito rápida. Bom, o Brasil, a nossa configuração demográfica, ela é litorânea. Grande parte das cidades brasileiras estão no litoral e tem eixos de transporte. Ora, só pode ser, sem novidade, Pampa não tem como, porque Pampa está no extremo sul do Rio Grande do Sul, tá? Pantanal não pode ser, porque está na fronteira ali entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cerrado, não dá, porque o Cerrado ele não é litorâneo, não tem pau-brasil. E a Amazônia, que poderia confundir vocês, mas a Amazônia apresenta apesar do ritmo de desmatamento, a Amazônia ela tem uma quantidade grande das suas florestas preservadas. Isso não significa que não há problemas, claro. Então só pode ser, claro, B, ó eu aqui vacilando, B, Mata Atlântica, tá bom? Então vai aparecer aí a B. De fato, a B ela é a mais coerente, porque a Mata Atlântica é um domínio litoral, um domínio natural localizado no litoral, né? Um domínio vegetal localizado no litoral. Havia extensa produção de Mata Atlântica, ali foi produzido café, teve a expansão urbana e tem eixos de transporte. Então só pode ser mesmo a Mata Atlântica, beleza? Vamos lá. Mais uma do ESA. Processo de integração física das manchas urbanas de duas ou mais cidades que cresceram horizontalmente até seus limites municipais, podendo ser também uma integração funcional dos fluxos pendulares diários de trabalhadores. Esse processo é denominado. Então vamos lá, olha só. Isso aqui especificamente está falando de demografia, tá? Então vamos imaginar assim, uma cidade, que pode ser uma cidade A, ela tem duas formas de crescer, tá bom? Do ponto de vista demográfico. Ela pode crescer de forma horizontal ou ela pode crescer de forma vertical, tá? Geralmente quando ocorre um crescimento horizontal, essa cidade ela vai preenchendo a área rural até chegar numa cidade B, por exemplo, tá? Agora, se essa cidade B ela já está integrada a uma cidade C, note que eu tenho uma malha urbana totalmente integrada, tá? Então, se eu tenho a junção de duas ou mais cidades integradas a uma cidade principal, de modo que o espaço geográfico, de modo que a rede de transporte e a circulação de pessoas constantes, então se eu tenho aqui duas ou mais cidades integradas ao município central, eu tenho uma metrópole, tá? Gustavo, como eu sei se é uma cidade ou uma região metropolitana? O exercício tem que dar o comando, tá? Geralmente, metrópoles, nós usamos o termo grande na frente, tá? Então, pegando um exemplo clássico, Grande São Paulo, tá? Se eu só falo São Paulo é uma cidade importante do Brasil, é a maior cidade brasileira, mas em contrapartida eu tenho a cidade de São Paulo. Se eu falo de Grande São Paulo, eu estou falando de São Paulo, mais 39 municípios que estão juntos a São Paulo. Tá vendo, ó? Que é disparado a maior metrópole do Brasil, beleza? E aí, nesse caso, quando as cidades se unem, elas se aglutinam, nós temos um processo que é conhecido por conurbação, que é justamente a alternativa D. Pode aparecer também aglutinamento, mas geralmente na demografia nós trabalhamos como sendo um processo de conurbação, que foi justamente esse esqueletinho que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então,
nós temos aí a formação de um processo de conurbação e é da conurbação que nós temos o crescimento das metrópoles, beleza? Gente, olha só, crescimento vertical, que seria o crescimento de uma malha de prédios, ele não necessariamente cria uma metrópole, tá? Porque o crescimento é vertical. Para você ter a expansão de uma malha metropolitana, é necessário o crescimento horizontal, porque aí você tem o aglutinamento que o exercício pede, tá bom? Ou conurbação, como está no comando da D, certo? 24. A mata de araucárias ou mata dos pinhais dominava vastas extensões da região sul e sudeste do Brasil. Ela era muito comum aqui no interior do Paraná, tá? Na verdade, em quase toda a região sul. Então, a mata das araucárias, ela tem características e o exercício pede o exceto. Vamos pensar assim, olha só. Do ponto de vista natural, a vegetação ela se adapta ao clima, tá? Então, o que acontece? Nesse sentido, se você parar para pensar, a Amazônia, ela apresenta uma vegetação extremamente alta porque ali chove demais. Então, se você pega a Amazônia, a característica da Amazônia é que ela é latifoliada, ou seja, ela possui folha larga. Ela possui folha larga porque o vegetal recebe muita umidade da nuvem e por isso ele tem que ter a folha larga para transpirar mais rápido. Perfeito? Pensando na realidade da araucária, o que acontece? Olha só, aqui na região sul, durante uma determinada época do ano, corre riscos de neve, tá? Não é que vai nevar, tipo como acontece no Canadá, mas o clima aqui fica relativamente frio, perfeito? Então o que acontece? A araucária ou pinheiro do Paraná, ela é adaptada à neve. Então ela tem uma pontinha que a gente chama de formação aciculifólia. Formação aciculifólia recebe esse nome porque a folha é pontuda. Qual que é o objetivo no ponto de vista de adaptação? A folha pontuda, ela é adaptada à neve. Beleza? Então quando a neve bate, ela escorrega, tá? Então essa formação de pinheiros, ela é muito comum em áreas temperadas, tá? Entretanto, a região sul do Brasil, ela possui um clima mais subtropical, que seria um temperado um pouco mais quente, tá? Bom, então vamos ver o que ele quer da araucária. Ele não quer uma característica da araucária, tá? Então a gente já pode excluir a A. Por quê? Porque a A, ela indica que a araucária fica numa área subtropical, beleza? Então, bem tranquilo. B. Ocorre originalmente em terrenos de altitudes médias a elevadas nos planaltos e serras. Esses tempos atrás nós tivemos, semana passada, nós tivemos uma onda de frio. Dá uma olhadinha ali como funciona as serras catarinenses, tá? Então, quer dizer, realmente, ela fica em planaltos e serras. Bem tranquilo. C. Sua espécie predominante ser conhecida como pinheiro do Paraná. Dei spoiler, mas acontece. A D eu também dei spoiler, porque ela apresenta folhas aciculifoliadas. Lembrando sempre, folha aciculifoliada, ela é pontuda. Então, a nossa errada aqui é a E. Ser constituída por vegetação estacional predominantemente arbustiva. Prezado e prezada, onde você vai encontrar arbusto? Arbusto, por definição geográfica, é uma árvore pequena. O arbusto você encontra em áreas de cerrado e, a depender do local, você também encontra em áreas de transição com caatinga, tá? Mas o arbusto, ele não é típico da araucária. Um pinheiro, ele chega ali aos seus 20 metros. A formação arbustiva, ela vai chegar aí a uns 3 metros, 2,5 metros, tá bom? E não tem nada a ver com a araucária, tá? Então, nesse caso, a 24, alternativa E, o exceto. A concessão de áreas florestais para a exploração econômica das empresas, por empresas privadas, está prevista em qual lei? Então, olha só, o comando do exercício é bem direto, como em geral ocorre com os exercícios perfis do ESA. É bem direto o comando, né? Quer dizer, ele está perguntando para você uma concessão que é feita de áreas florestais para exploração econômica feita por empresas privadas, tá? Então, nesse caso, você tem que saber exatamente o que seria essa concessão, tá bom? Olha, vamos por excludente, né? Por exemplo, a Constituição Federal não prevê esse tipo de coisa, pelo que eu me recorde, tá? Não lembro. Ela fala sobre questão de preservação de mata e tal, mas não tem nada a ver. O Estatuto da Terra é da década de 60, tá? Foi feito na época, inclusive, do período militar. Não tem nada a ver. Plano Amazônia Sustentável? Não.
Não tem muito sentido. Tampouco o projeto Calha Norte, porque o projeto Calha Norte, ele é um projeto de defesa de fronteira na Amazônia. Então, só pode ser aí a Lei de Gestão de Florestas Nacionais, portanto, alternativa A, tá? Confesso a vocês que eu fico um pouco apreensivo quando os exercícios são muito diretos assim, sabe? Porque, claro, dá para você excluir bastante coisa à medida que você vai estudando o assunto, mas eu particularmente eu gosto de exercícios que deem mais opções para a gente pegar diversas ideias e trabalhá-las intelectualmente, né? Esses exercícios diretos, ou você sabe, por exemplo, da Lei de Gestão de Florestas Nacionais, você não sabe, né? Então, é realmente um exercício que é direto, né? É bem tranquilo, mas em contrapartida ele é bem direcionado, tá? Mas enfim, isso é bem comum de aparecer nas provas do ESA, perfeito? Alguma dúvida por enquanto? Tudo de boa aí? Certo? Tranquilos? Maravilha, então. Prezado, daqui a pouco aí nós temos SPSEX, hein? Então, daqui a pouco aí eu vou pegar as provas de 2019, vai ser beleza, tá? Mas enquanto isso, vamos tocando mais um pouquinho com as questões do ESA, e aí a gente se dedica aqui, se debruça para ver aqui o SPSEX, perfeito? Então vamos lá. O IDH é utilizado como referência em estudos comparativos das condições de vida das populações. E aí ele pergunta os indicadores do IDH. Então vamos aqui vir para o quadro, dar uma olhadinha nisso aqui. Olha só, uma das coisas mais difíceis na geografia é você criar um conceito que traga com perfeição a realidade social. É muito difícil isso, tá? Então assim, o IDH ele é muito cobrado por quê? Não é porque o indicador ele seja perfeito, mas assim, é o que dá para fazer. É claro que indicadores, eles podem ser tranquilamente aprimorados, isso é muito tranquilo, mas o IDH especificamente ele é muito usado na geografia, tá? Então esse IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, beleza? Então assim, ele vai medir através de 3 critérios o desenvolvimento humano de uma cidade, pode ser por estado, país, continente, etc, tá? Então o IDH, ele é um indicador que vai de 0 a 1, sempre. Então ele vai ser um número quebrado, tá? A regra clara do IDH é, quanto mais próximo de 1, melhor o IDH. Beleza? Essa é a regra de ouro do IDH. Aí o que acontece? Se o IDH ele estiver afastado de 1, estiver mais próximo de 0, pior é o IDH. Então a regra é clara, tá? Tá, Gustavo, mas então esse dado vai ser oferecido para mim. Geralmente o pessoal te oferece uma tabela para você analisar, né? Pegando ali os melhores IDHs do Brasil, os piores, isso é bem tranquilo. Só que esse exercício especificamente, ele quer saber o que o IDH avalia. Então, olha só. O IDH, ele é uma média de 3 indicadores, tá bom? Então ele pega os 3 indicadores e faz uma média. O primeiro, entre aspas, indicador que o IDH mede é o indicador educação, tá? Então de educação eu tiro um valor de 0 a 1. Repito, vai dar um número quebrado, certo? E aí no caso, o indicador educação, ele procura ver 2 coisas básicas. Primeiro, que seria o quanto de tempo que a criança fica na escola, né? Não por acaso, em tempos recentes, o Brasil introduziu no seu sistema de ensino fundamental um ciclo de 9 anos, beleza? E ele também vê o número de pessoas alfabetizadas. Pode aparecer também o inverso, que seria a mesma coisa, mas enfim, o número de pessoas que não são letradas ou analfabetas. Perfeito? Então a educação vê isso aí. O indicador 2 é o indicador saúde. Prezado, saúde você vê com expectativa de vida. O indicador expectativa de vida ao nascer, ele indica assim, tá, a pessoa nasceu numa cidade tal, ou num país tal. Qual é a expectativa de vida dele ao nascer? Notem, quanto maior a expectativa de vida, melhor é um país. Por quê? É impossível você viver 70, 80, 90 anos de modo geral numa sociedade que a condição social é muito ruim, entendeu? Então, por isso que a expectativa de vida ao nascer, a gente usa no indicador saúde.
automaticamente, se existe uma boa cobertura de saúde, num país, a tendência natural é que a população viva mais, tá bom? Então, o indicador saúde. E a terceira coisa que o IDH faz é medir a renda, que é o que a gente chama de renda per capita, tá bom? A renda per capita é a renda por cabeça. É um indicador meio complicado, ele é meio falho, tá? Mas ele ajuda. A renda per capita, você pega o total do PIB produzido no país e você divide pelo total da população. Então isso é renda per capita, beleza? Pois bem, daqui sai 0 a 1, daqui sai 0 a 1 e daqui sai 0 a 1. O IDH soma e divide por 3. É isso. Beleza? Pois bem, então vamos ver aqui o que o IDH mede e tal. Diz assim, expectativa de vida ao nascer. Tá bom, tá? Nível de instrução. Tá bom, não tá ruim. E aí, quantidade de trabalhadores abaixo da linha da pobreza. Não, isso aqui não é IDH, tá? Não tem como, não dá para ser IDH isso aqui, beleza? Então, não pode ser o IDH isso aqui. B, nível de instrução. PIB per capita e número de empregos com carteira assinada. Não que eu não considere isso importante, tá, gente? Mas isso não cai no IDH, tá? O IDH tem algumas lacunas, né? O trabalho é um indicador importante, né? O indicador violência seria importante colocar no IDH, né? Só que aí, diante dos nossos péssimos indicadores nesses campos, né? O nosso IDH, que já não é bom, com certeza ele ficaria um pouquinho mais abaixo. Beleza? Expectativa de vida ao nascer, PIB per capita, quantidade de trabalhadores domésticos. Nada a ver. D, PIB per capita, até aí tudo bem, nível de instrução e taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher, tá? Não por casal, por mulher, tá? Essa taxa de fecundidade no Brasil vem caindo, mas o IDH não pega. Então só pode ser a alternativa E. Expectativa de vida ao nascer, nível de instrução e PIB per capita, como eu mostrei ali no quadro. Perfeito? 27. O romance O Tempo e o Vento. No romance O Tempo e o Vento, o escritor Érico Veríssimo descreve a história do Rio Grande do Sul e suas paisagens, que marcam a formação territorial da região. Identifica e marca o clima predominante desse estado brasileiro. Olha, Rio Grande do Sul, sem delongas, é clima subtropical. O clima subtropical ele apresenta duas características, né? O verão ele é quente e chuvoso, e o inverno, o verão ele é quente e o inverno é frio. E chove mais ou menos bem o ano inteiro. Não significa que não há períodos de estiagem, mas no clima subtropical, a chuva é mais regular. É o clima mais regular que a gente tem no Brasil. E nesse caso, o Rio Grande do Sul é o clima subtropical. Sobre a atual dinâmica demográfica brasileira, assinale a alternativa correta. Bom, e aí nós temos a A. O Brasil está deixando de ser um país jovem. É essa aí. Por que está acontecendo isso, Gustavo? Olha só. Vamos imaginar o seguinte. É muito comum as famílias, por exemplo, dos nossos pais, e eu me coloco aqui na condição de uns rapazes de 38 anos, né? A família dos nossos pais, dos nossos avós, né? As nossas famílias, elas tinham muitos filhos. Por quê? A população brasileira morava no campo e, consequentemente, o filho, ele contribuía com a renda familiar. Porque essa era a condição no Brasil rural. Só que hoje o Brasil é urbano. Mais de 80% dos brasileiros estão morando em cidades. Então, o que acontece nisso? O filho que outrora ele contribuía com a renda familiar, hoje, dentro de uma lógica, por favor, tá? De planejamento familiar, ele tem um custo. Porque tudo na vida tem. Beleza? Então, o que vem acontecendo? Gradativamente, os brasileiros estão tendo menos filhos. Então, se você pega em 1950, a taxa de fecundidade girava em torno de 3, 4 filhos, hoje ela caiu para 1, né? Tem casais que optam por não ter filhos, porque é uma nova dinâmica no que se refere no interior das famílias. Por conta disso, o que acontece? À medida em que a população brasileira vem tendo menos filhos, essa população vai ficando adulta e vai entrando na terceira idade. O Brasil está entrando num perfil demográfico que é muito típico de vários países ou em desenvolvimento, claro, com exceções, ou desenvolvidos. Então a média de filhos hoje para o Brasil é de aproximadamente 1,3, muito menor se comparado em anos anteriores. Ou seja,
diminui a natalidade, a população vai ficando gradativamente mais adulta e vai ficar mais idosa. Se pegar a projeção do IBGE até 2060, a pirâmide etária brasileira ela vai ficar invertida. Ou seja, nós teremos mais adultos e idosos do que jovens. Beleza? Então o Brasil está deixando realmente de ser um país jovem. Claro, isso traz implicações de ordem econômica, tá? Principalmente no que se refere ao ofício, ao trabalho, e para você também manter uma série de coisas para justamente sustentar o Estado brasileiro, mas aí esse tipo de característica o exercício não pede. Na 29, podemos classificar as fontes de energia como tradicionais, modernas e alternativas. Sobre as fontes de energia renováveis que causam menos impacto ao meio ambiente, podemos citar os seguintes exemplos. Bom, então vamos lá, ele quer fonte renovável. Fonte renovável é aquela que não se esgota. Então, nesse caso, ela é diferente de fonte renovável, como carvão, petróleo, fonte não renovável, que a gente sabe vai acabar um dia. Exemplo, carvão, petróleo, essas fontes todas são não renováveis. Agora, água, rio, vento, isso aí é tudo fonte renovável. Beleza? Então, vamos lá. A A, ela coloca carvão, vegetal, lenha e petróleo. Não, petróleo não é fonte alternativa. B, eólica, solar e biomassa. É essa aqui. Eólica vem do vento, solar vem do sol, com placa voltaica, e biomassa é aquela que vem proveniente, por exemplo, sei lá, você provoca, por exemplo, a produção de energia queimando bagaço de cana, por exemplo. A cana dá para você produzir. As demais, tem lá, por exemplo, lenha, não dá. A outra, a D, tem, por exemplo, gás natural e petróleo nas mesmas. E a E, totalmente errada, né? Os principais combustíveis fósseis aí. Então, só pode ser a B mesmo. O território brasileiro possui vários tipos de florestas e de vegetação arbustiva e herbácea. Ele quer, nesse exercício, formações arbustivas. Já nessa aula eu citei que o cerrado ele é um tipo de formação arbustiva. E também comentei a caatinga. Então, cerrado e caatinga são os dois tipos de vegetação do Brasil que são arbustivas. Uma fica no centro-oeste e a outra fica na região do semiárido. A caatinga, especificamente, ela também convive com cactos, bromélias, que são típicos da região. Mas, de qualquer modo, então, seria a alternativa D. A mata dos cocais, que esse exercício faz referência aqui na A mata dos cocais é formada por cocos, babaçu e carnaúba, não pode ser. A araucária são pinheiros, a B fala de mata dos cocais, que eu já coloquei. A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica são latifoliadas, porque são áreas de selva. E a D traz cerrado e caatinga, como eu citei. Então, sem problema. A E, ela cita campos. Esse campos, ele existe no Brasil, nós chamamos de pampa. O pampa, ele é uma vegetação formada por grama, mas seria uma formação de gramíneas, portanto, rasteira de clima temperado. Beleza? Então, alternativa D. E aí, eu acho que esse é o último do ESA, para a gente entrar no SPSEX. Segundo a classificação do Jurandir Ross, podemos citar exemplos de depressão. Então, olha como é complicado, porque assim, esse exercício do ESA, ele está pedindo para você locais que existe o relevo de depressão. Então, em resumo, relevo ele pode ser planalto, ele pode ser de planície, pode ser de depressão. E ele pede especificamente as depressões brasileiras. O Brasil tem várias depressões, do ponto de vista de relevo. Então vamos lá. A A diz depressão sertaneja, tá certo. Só que a B ele coloca depressão dos parecis. Não é depressão. Depressão dos parecis é uma chapada. Olha como esse exercício, como ele tem um comando direto, você precisa dominar um pouco com os conceitos da geografia. B, depressão da Amazônia Ocidental, essa existe. E depressão marginal sul-amazônica, é essa aqui. Tá bom? Então seria a alternativa D. A depressão do Alto Paraguai não pode entrar ali, que seria a D, no enunciado D. E essa aqui, depressão da Borborema, não tem, porque é um planalto. Então, assim, relevo brasileiro a gente assimila, na verdade, tá? Eu não gosto muito de ficar nessa ideia de que relevo você decora. Mas, às vezes, não tem o que fazer. Você vai ter que pegar lá, vai ter que dar uma olhada em informação de relevo, porque realmente relevo, ele é um assunto que pega bastante o aluno nas provas. Ainda mais num comando de exercício como esse, que, repito, não tem absolutamente nada no que se refere, nem uma mapinha de relevo para dar uma força para a gente, certo? Bom, tranquilo? Alguma dúvida aí? De boa? Tudo certo?
Vamos pegar então agora o SPSEX, hein? Então, os que eu tinha aqui, o que eu tinha separado aqui para hoje, para do ESA, tá de bom tamanho. Chegamos aí na metade da nossa aula. Vamos para o SPSEX. Então, vocês vão entender o meu raciocínio. Eu vou fazer uma breve explanação rapidinha. Que é assim. No que se refere ao SPSEX, prezado, assim, o que eu observei de tendência nos últimos anos? Olha só. As duas últimas provas, elas foram bem focadas em questões geopolíticas. Então, assim, é uma prova densa, muito densa. O ESA é uma prova mais, como eu disse, 90% das questões são de geografia do Brasil. Se você pegar todas as aulas que eu já dei sobre ESA que estão disponíveis no canal da Facom, eu acredito que eu resolvi todos os exercícios do ESA, tá? Ou pelo menos uma parte dele mais recente, digamos assim. Até porque é uma prova muito longeva, né? Agora, no caso do SPSEX, o que a gente observou como tendência? Os 2 últimos anos, eles cobraram muito geografia geral, tá? Então, não especificamente geografia do Brasil. Um ou outro exercício, sim, apareceu geografia do Brasil. Agora, se você vai para as provas dos últimos anos, 2019, 2018, já está aparecendo também geografia geral, geografia do Brasil. Então, notem, eu percebo que é um ciclo. O ideal, claro, é que você estude todos os conteúdos. Entretanto, que eu posso afirmar sem nenhuma ressalva, as provas do ESA, o conteúdo é de geografia do Brasil e pelo menos o SPSEX já tem uns 3 anos que ele está mais inclinado à geografia geral. Portanto, geopolítica. Beleza? Agora, vocês vão notar aqui que tem questões do ESA de geografia do Brasil. E provas que tem mais mesmo geografia do Brasil. Então aí realmente é uma questão aí para a gente pensar e refletir com relação a essas diferentes variáveis. Beleza? Mas de qualquer modo, vamos responder com todo o carinho que essas questões merecem, começando a partir de agora. Gente, não se assustem com a SPSEX. A SPSEX, a prova é longa, geralmente são 4 enunciados e você tem que ficar vendo realmente quais são as verdadeiras ou falsas. As provas do ESA são mais diretas. A do SPSEX, ela vai exigir dos senhores mais paciência, porque os exercícios são maiores. O primeiro exercício que eu já vou projetar, você vai perceber que realmente os exercícios são grandes, mas é da natureza da prova e a gente indica você, meu aluno, a dar entender o perfil da prova. Isso é importante até para você saber exatamente onde você está pisando a partir do momento que você está por lá, tá bom? Então vamos lá aqui, vou pegar uma questão aqui do ESA de 2020 e aí a gente começa a gabaritar. Dito isso, então, vamos lá. Tá aqui, ó, já deixei separadinho aqui. Deixa eu pegar minha caneta. Ó, é geopolítico, ó como muda. E note também, é maior, prova mais densa, como eu citei, tá? O conflito árabe-israelense contribuiu inequivocadamente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, assinale a alternativa correta. Então note, o comando do exercício quer que você saiba sobre conteúdos do Oriente Médio. Beleza? Então vamos lá. A Guerra do Yom Kippur, em 1967, marcou o ápice da expansão territorial de Israel. Bom, vamos pensar assim. A Guerra do Yom Kippur, o Yom Kippur, para quem não sabe, é o dia do perdão. É um dia no qual os judeus eles vão até o Muro das Lamentações e pedem perdão pelos pecados cometidos ao longo do ano. Essa primeira, ela está errada e eu digo por quê. Na Guerra do Yom Kippur, que o exercício faz referência, realmente ela existiu. Só que, diferentemente do que o exercício coloca, não foi uma expansão de Israel, porque o mundo árabe invadiu o Estado de Israel justamente no dia do seu feriado sagrado. Israel, por sinal, só não perdeu a Guerra do Yom Kippur porque contou com a ajuda dos Estados Unidos da América. Bom, então vamos pensar assim, você fazendo a prova. Você sabe que a primeira está errada, porque você conhece a Guerra do Yom Kippur, domina o conceito. Então, meu caro, vamos riscando. A não pode ser, não pode ser também a B. Já vamos anulando. É assim que funciona, beleza? Segunda, a cidade de Jerusalém é sagrada para as 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo, o que é decisivo para gerar instabilidade na região. Perfeito, sem novidade. Essa aí bonitinha. Então notem, se o exercício não tiver a 2 e você tem a certeza que a 2 está correta, já pode anular. Então, se eu tivesse na prova, eu arrancaria a E fora.
Riscaria com força, literalmente. Terceira, a geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Essa aqui está correta. O Oriente Médio é uma região seca e Israel efetivamente controla grande parte dos mananciais de água. Perfeito? Controla. Na verdade, uma das poucas nascentes de água que existem no Oriente Médio fica nas colinas de Golã, que pertencia à Síria e foi anexado por Israel ao longo dos vários conflitos que eles tiveram com o mundo muçulmano. Então, nesse caso, a alternativa ela está correta. Então, só pode ser a C, beleza? Mas vamos ver o porquê a 4 está incorreta. Pelos acordos de Oslo, a Organização pela Libertação da Palestina e o Hamas reconheceram o Estado de Israel, que se comprometeu a devolver os territórios ocupados nos quais seria criado um Estado palestino. Não, não, não. Existe o Hamas, existe a OLP, que era liderada por então pelo líder Yasser Arafat, tá? Mas não para a criação de um Estado palestino, tá? Então realmente é uma região assim bem complicada do ponto de vista geográfico, mas de qualquer modo, esse tipo de exercício ele vai ser cobrado de você aí se for uma tendência de banca. Então vamos lá. 17. Em meados da década de 30, o então capitão do Exército Brasileiro Mário Travassos publicou a obra Projeção Continental do Brasil, que até hoje inspira o pensamento geopolítico nacional. Interessante, ele fala de uma obra de 30, né, que foi feita por um capitão chamado Mário Travassos. Então vamos ver o que diz. A América do Sul como espaço geográfico caracterizado por dois antagonismos, a oposição entre a vertente do Atlântico e a do Pacífico e entre as bacias hidrográficas do Amazonas e do Prata. Olha como o SPSEX é. Deixa eu traduzir isso aqui porque essa aqui está certa. Olha só, é assim. Esse primeiro enunciado, ele coloca que a América do Sul ela tem duas vertentes, uma do Atlântico e uma do Pacífico. Isso acontece por quê? Porque nós temos na América do Sul a Cordilheira dos Andes. Então o que acontece? A Cordilheira dos Andes, ela cruza quase toda a costa oeste da América do Sul. Então o que acontece? Cria-se duas vertentes. Uma vertente vai em direção ao Oceano Atlântico. Exemplo, professor, o Amazonas. O Amazonas nasce nos Andes peruanos, ele derrete com a neve e ele vem percorrendo o território brasileiro. Aonde ele desemboca? Oceano Atlântico. Grande parte dos rios brasileiros são voltados para o Atlântico. Só que também tem a vertente do Pacífico, que vai pegar ali o litoral do Chile, Peru, Colômbia. Então, nesse caso, a vertente do Pacífico. Então, essa está correta. 2. A influência polarizadora de Buenos Aires que limitava o poder brasileiro sobre a extensa vertente atlântica. Verdade. Se você pegar, por exemplo, na história aqui do Sul, né? Já ministrei vários conteúdos de história do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e é incrível como Buenos Aires, e principalmente os espanhóis, eles queriam efetivamente ter mais controle sobre essa região aqui. Inclusive, aqui o litoral de Santa Catarina foi invadido várias vezes pelos espanhóis. Então, nesse ponto, a Buenos Aires tem mesmo esse caráter hegemônico aqui nessa parte sul. Terceira, a necessidade de atração do Paraguai e da Bolívia para a esfera de influência político-comercial do Brasil, que eu entendo que é importante, tá? O Brasil, historicamente, sempre tentou ser líder da América do Sul, né? Isso é um projeto que veio desde a época do Dom Pedro I, passou pelo Segundo Império e se mantém hoje, até hoje, né? E o esforço que eu entendo que foi um pouco mais efetivo do ponto de vista da nossa história geopolítica foi a criação do Mercosul, que era uma tentativa clara do Brasil se tornar um líder, né? Ser hegemônico na América do Sul por conta da sua riqueza, sua dimensão continental, por sua estabilidade, pelo menos em alguns momentos de sua história, por sua estabilidade política, mas é uma coisa também que o Brasil às vezes dá uma certa patinada. Mas de qualquer modo, existe essa questão. E a 4, o projeto do Brasil com grande potência sul-americana, empreendendo a marcha para o oeste, com o objetivo de erguer o polo de poder econômico e demográfico na porção central do subcontinente. A marcha para o oeste existiu. Ela foi implementada na época do então presidente Getúlio Vargas e ela também foi implementada durante a ditadura militar. Qual que era o foco? Era você avançar, né, em direção ao polo amazônico. E nesse caso, nós tivemos 3 cidades que serviram como demarcação para esse avanço.
Goiânia na década de 30, que é uma bela cidade, inclusive, salve Goiânia, Brasília nos anos 50 e, mais recentemente, Palmas na década de 90. Então, efetivamente, você consegue perceber um arco do nosso povoamento que sai do litoral em direção à Amazônia. Então, automaticamente, isso vem da marcha para o oeste. Todas estão corretas, lindas, maravilhosas. Só pode ser alternativa E. Então, olha, exercício de fôlego, né? É como eu sempre digo. ESA, sempre vá com muito cuidado, né? Sempre vá com muita atenção, mas eu entendo que também dá para excluir muita coisa. Desde que, claro, você domine uma parcela importante do conteúdo. Então vamos lá. 18. Em um novo capítulo do acirramento das tensões entre Estados Unidos e Irã, Teherã anunciou nesta quinta-feira que derrubou um drone americano que teria invadido seu território. Washington alega que o equipamento estava em espaço aéreo internacional e o governo iraniano respondeu levando o caso à ONU. E aí nós temos um desenho ilustrativo, eu adoro esses desenhos ilustrativos do ESA, estão fora de escala, mas deixa bem claro o que eles querem, né? Então, entre os Emirados Árabes e o Irã, eu tenho essa região aqui que nós chamamos de Estreito de Hormuz. Ela liga o Golfo Pérsico, que é uma grande área produtora de petróleo, ao Golfo de Omã, que é a saída justamente do Golfo Pérsico. Meu amigo e minha amiga, daí sai grande parte dos barris de petróleo que o mundo produz. Vide o caso da Arábia Saudita. Então vamos ver. O incidente relatado acima ocorreu no Estreito de Hormuz, vide desenho, que está aqui, certo? No Golfo Pérsico. Sobre as características gerais dos países banhados por esse estratégico Golfo, é correto afirmar que, olha que interessante, isso é bem curioso. O exercício, ele levanta a bola, ele levanta o tema, falando que os Estados Unidos derrubou um drone, o Irã derrubou um drone norte-americano. Mas é curioso, porque o comando do exercício, ele quer características gerais do Oriente Médio. Estranho, né? Mas coisas do ESA. E aí, realmente, o Irã, ele tem um sentimento anti-americano por conta da Revolução Iraniana que vai acontecer nos anos 70, liderada pelo Ayatollah Khomeini, tá bom? Então lá existe realmente um sentimento anti-americano, tá? Vamos ver então. Somadas as reservas existentes nos países banhados pelo Golfo Pérsico, perfazem a maior concentração de hidrocarbonetos do mundo. Perfeito. Ainda é, tá? Então, nesse caso, ainda é a grande produção de petróleo no mundo. É uma bela reserva. Embora alguns países do Oriente Médio, eles perceberam automaticamente que é um modelo esgotável e muitos deles vêm investindo em tecnologias novas. É o caso da própria Arábia Saudita, é o caso, por exemplo, dos Emirados Árabes Unidos, porque o petróleo é um recurso esgotável. E outro, o petróleo é uma tecnologia do século XIX. Vide aí que a gente está falando hoje de carros elétricos, né? Então está tendo uma mudança de perspectiva, embora o petróleo ainda seja bem hegemônico junto com o carvão mineral. 2. A implantação de um regime democrático com eleições diretas foi o maior legado da ocupação dos Estados Unidos que devolveu estabilidade ao Iraque. Não, meu caro, isso não aconteceu, né? Quer dizer, os americanos, eles invadiram o Iraque depois dos atentados de 11 de setembro, a partir do momento que a então doutrina Bush tinha decretado o eixo do mal, que seria ali o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. O Iraque, ele foi invadido na Segunda Guerra do Golfo, que foi esse conflito mais recente que nós tivemos, mas assim, a situação do Iraque, ela, do ponto de vista político, ela acabou ficando pior. Porque em que pese que o Iraque vivia na ditadura do Saddam Hussein, hoje o Iraque está fatiado em guerras civis por conta da disputa entre as diversas tribos. Isso é uma característica do regime iraquiano. E outra, os americanos não conseguiram implementar ali eleições livres, democráticas, diretas, por uma razão bem simples. Democracia é um valor ocidental. Beleza? Então, num contexto tópico que geralmente não acontece na geografia, mas seria como a gente poderia pensar esse tipo de exercício. Seria assim, olha só, imagine que os iraquianos se levantassem para derrubar o Saddam Hussein, que realmente era um tirano. Aí tudo bem. Porque daí você cria nessa sociedade uma consciência política de que é necessário lutar contra um ditador. Agora, o Tio Sam, ele tentou colocar no Iraque um padrão democrático num país que nunca votou na vida. Então, democracia é um valor lindo, mas infelizmente não é absoluto. Perfeito?
E por isso que a invasão do Iraque, ela foi, do ponto de vista das relações internacionais, ela foi um fiasco. Agora, do ponto de vista econômico, foi excelente para os Estados Unidos, que passou a ter ali o controle de grande parte dos poços de petróleo do Iraque. Beleza? Terceira, com uma população de aproximadamente 24 milhões, os curdos estão localizados nos territórios ocupados pelo Iraque e Irã, onde contam com elevado grau de autonomia política. Tá errada. Gustavo, quem são os curdos? Pelo amor de Deus. É assim, os curdos são uma etnia que fica, um povo sem pátria, tá? São um povo sem pátria. Eles ficam no norte do Iraque, no sul da Turquia, e esses caras, eles desejam formar o Kurdistão. Seria um país novo, beleza? Então, eles não têm autonomia política, embora eles são muito presentes e visíveis no território do Oriente Médio. E por fim, o Irã não é um país árabe e sua população é de maioria xiita. Em 79, a Revolução Islâmica transformou-se em um dos países opositores dos Estados Unidos e Israel. Essa aqui está correta. Gustavo, o Irã não é árabe? Não, não, não. O Irã é persa, beleza? Sempre importante frisar isso. A gente cai muito nessa de que o Irã, ele é um país árabe, e não é, porque a gente associa árabe a islamismo. Então, vou dar um exemplo. O Egito é árabe? Não. O Egito é egípcio. Qual que é a religião egípcia? Islamismo. É o mesmo caso do Irã. Não é um país árabe, é um país persa. Eu acho que é porque ao longo do tempo o caso iraniano foi sendo explicado de forma errônea. Mas ele é um país persa, é descendente do antigo Império Persa. Entretanto, professa a fé no Islã. E a sua população é maioria xiita. Para quem não sabe, os xiitas, eles são... porque o islâmico é formado por dois braços, os xiitas e os sunitas. Tudo tem a ver como seria a sucessão do califado de Maomé após sua morte. No caso específico dos xiitas, eles acreditam de modo geral que o genro do Maomé, ele deveria ser o sucessor direto do Islã. No caso dos sunitas, eles entendem que o Maomé, ele seria, no caso, como se fosse um profeta supremo. Então, olha que interessante. O xiita, ele reivindica que o sogro do Maomé, o genro do Maomé, perdão, ele deveria dar seguimento ao califado do Maomé. Os sunitas, eles colocam que tinha que ser diretamente pelo Maomé, que seria o profeta supremo. Com um detalhe, 90% da população muçulmana é sunita. Portanto, eles são maioritários. Grande parte dos xiitas no mundo islâmico, ele está localizado justamente no Irã. Geralmente, os xiitas, eles têm uma releitura bem radical do Alcorão, tá? Via de regra. É o caso do Irã, por exemplo. Beleza? Então, aí a alternativa E, 1 e 4. Bom, aí nós temos a 19 que diz assim: a fronteira pode ser definida como a epiderme do Estado. Dependendo do contexto e dos meios disponíveis, ela apresenta uma permeabilidade maior ou menor. Considerando aspectos como as características gerais do território nacional, a legislação em vigor e os programas governamentais implementados nas fronteiras assinalem a alternativa a seguir. Então vamos lá. Vocês sabem que do ponto de vista geopolítico, todo país tem fronteira. Essa fronteira, ela é terrestre, ela pode ser marítima ou ela pode ser aérea. Perfeito? Vamos ver o que ele quer. O Sistema Integrado de Monitoramento das Fronteiras, CIFRON, tem como objetivo, dentre outros, aumentar a presença do Estado nas faixas de fronteira marítima e terrestre, especialmente na Amazônia. Essa tá bonitinha. O CIFRON, ele existe e a nossa fronteira ele é muito difícil de ser fiscalizada, né? Não sei nem porque se falta esforço, eu não vejo desse modo. Mas é que o Brasil ele é muito complicado. Nós temos 7 mil quilômetros de fronteira úmida e quase 15 mil de fronteira seca. É muita coisa, né? Então, realmente é uma peneira. É muito difícil fiscalizar todas as fronteiras do Brasil. Beleza? 2. A Constituição Federal de 88 proibiu a demarcação de terras indígenas na faixa de fronteira por razões de segurança nacional. Prezado, pelo amor de Deus, não, né? A Constituição Federal de 88, ela estimula, inclusive, que seja reconhecidas as comunidades indígenas, os povos originários, que eles sejam reconhecidos a partir da sua história, da sua trajetória. Tem um ponto que eu não vou poder entrar aqui porque a gente não vai ter espaço, mas fiquem atentos a todas as discussões que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, no que se refere à demarcação do marco legal com relação aos povos indígenas. É um tema importante.
ele foi muito camuflado esse ano por conta da questão do ano eleitoral, por conta da pandemia e do bicentenário de independência, mas assim, é um assunto importante. Seria legal ser cobrado uma prova. Então leia aí sobre o marco legal referente aos territórios indígenas, tá? Terceira, grande extensão territorial, povoamento rarefeito, carência de recursos econômicos e humanos e dificuldade de acesso são fatores que concorrem para a porosidade das nossas fronteiras e a ocorrência de inúmeros ilícitos. Nossa, essa aqui tá linda, beleza? É isso mesmo. É a nossa extensão que eu já citei, o nosso povoamento em fronteira é rarefeito, bem rarefeito, vide que o maior povoamento que existe em fronteira é aqui próximo de nós, no município de Foz do Iguaçu, tá? Então, imagine na Amazônia, por exemplo. Carência de recursos econômicos, infelizmente o Estado brasileiro peca bastante com isso, e humanos. Tem a questão humana, quer dizer, quem é que vai trabalhar nessas áreas de fronteira? Então, por isso que a alternativa terceira está correta. Fundamental a defesa do território, a faixa de fronteira do Brasil tem uma largura de 100 km e é regulada por legislação federal específica que normaliza a propriedade, o uso do solo e a exploração econômica. Olha, essa largura de 100 quilômetros, ela não se aplica, tá bom? O que está errado é essa largura. E outra, essa largura da fronteira, ela tem que ser reconhecida por convenção internacional. Então os países, assim como acontece com a fronteira terrestre, fronteira marítima é o mesmo esquema, ou seja, tem que ser reconhecida a partir dessas questões. E largura de 100 quilômetros, assim, não está querendo dizer nada, na verdade. Então nós temos 1 e 3, só pode ser a alternativa B, beleza? Temos alguma questão, alguma coisa enquanto eu tomo uma aguinha? De boa? Essa é pesadão, né? Bem pesado. Mas enfim, seguimos aí a nossa sina por aqui. Bom, e aí no caso eu vou estar entrando agora em outras questões do ESA, mais focada ali especificamente no ano de 2017, a gente vai fazer esse recorte um pouco mais para trás, sempre dizendo, eu já gabaritei um monte de exercícios do ESA em outros vídeos, fica à vontade, por gentileza, para assistir aí nos nossos canais que estão à disposição, perfeito? Então vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui, vamos lá. Aqui, 20. Essa aqui mesmo. A figura abaixo é uma representação dos climas do Brasil. Então notem, eu vou mostrar a figura, porque senão você não vai entender absolutamente nada, mas enfim, temos então os climas do Brasil. Considere os seguintes climogramas. Eles representam as médias de temperatura e pluviosidade de 3 cidades brasileiras entre os anos de 61 e 1990. Vamos dar uma olhada neles então. Olha só, eu tenho o climograma X, o climograma Y e o climograma Z. Beleza? Para nossa infelicidade, ele não dá o nome dos climas, porque, claro, seria mais fácil, mas não tem problema. Olha só, o climograma Y, ele é um climograma um pouco mais tranquilo, e eu explico por quê. O subtropical, qual que é a característica dele? O subtropical, ele apresenta, de modo geral, chuvas relativamente regulares. Verão, inverno bem definido, então entraria aí como um clima específico. Então esse climograma está bem parecido, mais ou menos, com esse tipo de clima, tá? Então oscila bastante e tal. Perdão, o Z, tá? O Z. Deixa eu pegar a caneta aqui. O Z. Aqui, ó. Então você pode ver que no Z, ó, aqui, opa, a caneta não pegou ainda. Deixa eu pegar de novo aqui. Então, se você pegar o climograma Z, você vai perceber, ó, chove bem o ano inteiro. E olha só, a temperatura no verão, ela gira em torno ali de 24 graus Celsius. A temperatura no inverno, ela dá uma caída. Vai chegar a 18, 17, claro, a gente está falando de média, mas pode cair para menos. Esse climograma aí é da região sul, porque esse climograma aqui é do subtropical, tá? Então, verão quente, inverno frio, chove bem o ano inteiro. Gustavo, eu nunca analisei climograma. O que eu faço? É muito simples, ó. Primeiro, você tem que saber as características dos climas do Brasil. Feito isso, o que acontece? Você olha as linhas. Essa linha aqui você vai ver a temperatura, perfeito? Então aqui eu consigo ver que a temperatura chega a 24 graus. Tá vendo, ó? E ela vem até 15, 14, porque ela cai. Então a linha eu vou ver a temperatura. Esses gráficos, ele vem do pluviograma, ele vai vir justamente do pluviômetro, que é o indicador de chuva.
Então, isso aqui indica temperatura, isso aqui indica chuva. A temperatura eu sempre vejo do lado esquerdo, ou seja, em graus Celsius. O lado direito, eu sempre vejo a chuva em milímetros. Então, esse climograma me diz que o verão ele é quente, porque ó, no Brasil, janeiro, fevereiro, novembro e dezembro é mais ou menos o período do verão, e o inverno ele acontece no meio do ano, julho e agosto. Beleza? Então, no verão, nas pontas, ele fica mais quente. No inverno, mais frio. E chove mais ou menos bem o ano todo. Então, vamos ver aí o que ele pede. Aí, ele dá, de modo geral, 3 áreas, né? Ele cita várias áreas, tal, o Brasil distribuído nessas zonas climáticas. Em resumo, seria, a parte 2 é o clima equatorial amazônico, a parte 4 seria o tropical, a parte 3 seria o clima semiárido e a parte 5 seria o tropical de altitude. Então, esse 4 só pode ser o subtropical, beleza? Vamos ver então o que ele quer. O climograma X é representado do climograma 1 tropical de altitude e pode se representar a cidade de Boa Vista. Olha, o climograma X, que está aqui, ó, ele pode até ser clima tropical, mas não representa Boa Vista. Porque o clima tropical de altitude, ele é encontrado na região sudeste do Brasil. Boa Vista, norte. Beleza? O climograma Y é representativo do clima 3 semiárido e pode representar a cidade de Petrolina. O Y, vamos pegar aqui. Não, olha como chove aqui. Esse climograma tá mais aqui, esse Y, tá mais para um clima tropical típico. Porque no tropical típico, a chuva se concentra no verão e as secas de inverno. Essa é a característica do clima tropical. Então não pode ser o semiárido. Geralmente no clima semiárido, esse gráfico de chuva, ele não é que ele não aparece, mas ele fica bem ralinho, sabe? Ele fica mais ou menos desse tamanhozinho assim. Beleza? C. O climograma Z é representativo do clima subtropical e pode representar a cidade de Porto Alegre. Chegamos então ao nosso ponto. É ele mesmo, tá? Então seria o C. Então eu já disse que esse clima parece com o subtropical e ele, Porto Alegre, é típico clima subtropical. Beleza? Belo exercício, né? Brexit é uma abreviação para British Exit, ou seja, a saída britânica, na tradução literal para o português. Esse é o termo mais comumente usado quando se refere à decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia. Aí ele dá a fonte, que é a BBC. Aí. Considere a composição do Reino Unido e escolha aquela que melhor expressa a representação cartográfica do Brexit entre as alternativas abaixo. Então vamos lá, então. Ó, ele quer... Porque é o seguinte, o que foi o Brexit? O Brexit foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Ele criou uma grande novidade por uma razão simples. A União Europeia, desde quando surgiu, a partir da função do Benelux com SECA nos anos 40, a União Europeia sempre incorporou países. Ela nunca perdeu. Então, da mesma forma que é difícil incorporar, é difícil sair. Porque aí você tem que pensar que toda a circulação de pessoas, de serviços, né, as transações financeiras, elas estão integradas. Lembrando que o Reino Unido nunca adotou o euro. O Reino Unido, até quando pertencia à União Europeia, ele usava a Libra. Beleza? Então, é difícil entrar. É difícil você criar a ideia de bloco, mas mais difícil é sair. Beleza? E aí o Brexit é outro tema, né, que veio chamando muita atenção e que, assim, tivemos a pandemia e tal, então até a gente entende o porquê que não teve tanta coisa, né? Mas, assim, foi bastante discutido, por isso que foi tema do ESA. Então, olha só, ele pede qual mapa representa o Reino Unido. Olha só, o Reino Unido, ele pega a Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e a Inglaterra. Todos os mapas apresentados, o único que pode ser esse aqui. Porque, por exemplo, o B, ele pega a Irlanda. A Irlanda não pertenceu ao Reino Unido. A Irlanda do Norte, aqui, pertenceu. A Irlanda não. O C exclui a Escócia e o País de Gales. O D exclui a Escócia. E o E exclui a Irlanda do Norte. Então não pode ser. Só pode ser mesmo a A. Então tudo isso aqui que está rachurado saiu da União Europeia recentemente. Belo exercício, por sinal. Muito bem feitinho. Então você pode ver a alternativa A. 22. Irregular distribuição dos recursos hídricos, uso compartilhado de bacias hidrográficas
ineficientes sistemas de tratamento, desmatamento, construção de barragens, despejo de lixo, diversidade climática, expansão da urbanização, pressão demográfica, geração de energia, projetos de irrigação, dentre outros, são fatores que potencializam o estresse hídrico e originam situações hidroconflitivas. Resumo da ópera. O ser humano intervém economicamente na natureza, os recursos de água vão ficando mais escassos, e aí, como consequência, nós temos conflitos relacionados à questão da água. É isso, beleza? Mas ele cita quase todos os impactos ambientais em rios, mas tudo bem, vamos seguir. Sobre esse último termo, que são situações hidroconflitivas, assinala a alternativa correta. Vamos lá, então. Um exemplo de situação hidroconflitiva é o caso da construção de barragens para projetos de irrigação da bacia do Rio Nilo pelo governo sudanês, o que tem provocado tensões com o vizinho Egito. Essa primeira, ela é interessante por uma razão simples. Existe, tá? Só que essa tensão aí, ela ficou um pouquinho mais acirrada porque o Sudão, ele acabou se dividindo em dois países, né? Eu tenho o Sudão e o Sudão do Sul. Um pertence à África saariana, à África do Norte, à África Islâmica, e o outro ele vai pertencer à região que a gente chama de África subsaariana. Mas, de qualquer modo, essa tá bonitinha. É um conflito que existe mesmo, né? Toda região da África, qualquer tipo de intervenção na natureza é muito complicada, porque já é uma região que tem um grande potencial de disputas hidroconflitivas, uma vez que o clima ali é muito seco. 2. O Brasil, por dispor de uma região extremamente rica em recursos hídricos, não tem registrado problemas nessa natureza com seus vizinhos ao longo de sua história republicana. Não? Né? Nós tivemos várias disputas, né, envolvendo aí, por exemplo, é só pensar aí questão da Bacia do Prata. Não, mas é interessante, porque ele está falando ao longo da história republicana. Tá certo, tá? O Brasil, nós tivemos alguns conflitos envolvendo, principalmente ali, se a gente pensar na Guerra do Paraguai, envolvendo a região da Bacia Platina. Mas, assim, foi uma questão resolvida, tá? O Brasil, ele não tem problema de fronteira. Isso não é nosso problema. Tá? Hoje não existe nenhum país, nenhuma área do Brasil que outro país reivindica por circunstâncias históricas. A Guerra do Paraguai, ela acabou solucionando um pouco dessas mazelas. Entretanto, a Guerra do Paraguai, ela não aconteceu na República, ela aconteceu no Segundo Império. Então, por isso que a segunda, ela está correta. É que na hora que eu li, eu falei, poxa, mas tem a Guerra do Paraguai. Entretanto, não, tá? Então, perfeito, o comando do exercício está muito bem elaborado. Terceira, o rio Ganges atravessa quase todo o território de Bangladesh antes de abrir no Lago Delta, em território indiano. A construção de barragens a montante pelo primeiro tem provocado desavença entre dois países. Olha, a região em si é complicada, tá? Difícil, mas o rio Ganges, ele atravessa o território, a maioria do território indiano. E outro, o Ganges, a montante, portanto, rio acima, ele nasce no Himalaia. Não dá para construir hidrelétrica numa região como essa, tá? 4. No conflito entre israelenses e palestinos, há um importante componente hídrico evidenciado pela posse e controle das escassas fontes existentes nessa região. Olha, não que o Oriente Médio ele não tenha esse tipo de dilema, tá? Mas, de qualquer modo, mesmo tendo esse tipo de questão, o problema do Oriente Médio é o quê? Envolve justamente a questão de que o território palestino ele foi sendo relativamente massacrado pelo território muçulmano. Então, diante o território, muçulmano foi sendo massacrado pelo território israelense. Então, assim, tá certo, a questão ela é importante? Mas em contrapartida eu não vejo muita novidade. Então aí, opa, marcou a D. Então, pera aí. Ah, tá. Então, vamos voltar aqui na 2. O Brasil, por dispor de uma região extremamente rica em recursos hídricos, não tem registrado problemas dessa natureza com seus vizinhos ao longo de sua história republicana. Ah, mas aí ele não fala só de conflito, né? Ele fala de desmatamento, construção de barragens, tá? Então a 2 tá certa, a 2 tá errada. Perfeito, tá? Falha nossa, beleza? E no caso, no conflito entre israelenses e palestinos, há um importante componente hídrico evidenciado pela posse e controle das escassas fontes existentes na região. E aí eu só retorno ao raciocínio, tá? Assim, não que não seja um fator importante a questão da água, mas
o fator maior, o que gera intolerância entre as duas nações, é justamente o fato que a Palestina, ela correspondia a grande parte do território do Oriente Médio e ela foi sendo sucumbida pelo Estado muçulmano, pelo Estado de Israel, tá? Então, tá aí a 4 correta, beleza? E o Brasil tem problemas em sua história republicana com relação à questão de recursos hídricos, né? Agora, eu reitero o argumento anterior, né? Nós não temos, na atualidade, nenhum país que reivindica um espaço nosso, tá? Não funciona bem assim. Agora, claro, quer dizer, se você pega vários rios do Brasil, eles não nascem aqui. Então, quer dizer, vai um conflito ou outro, ele sempre vai acabar tendo o mesmo, uma vez que o homem, como o próprio exercício indica, interfere muito na natureza. Então, no caso, agora sim, encaixou bonitinha a D. Beleza? Belo exercício, né? Exige uma série de conhecimentos aí, mas vamos seguir aí. Olha só, esse é bem interessante, que eu quero chamar a atenção aqui na 23, que ele dá um caso de sala de aula. Vamos ver o que ele quer. Numa sala de aula, um professor de geografia apresentou o seguinte texto aos seus alunos. Quase todo mundo conhece alguém que tem certeza de que o pouso da Apollo 11 na Lua, assim como de pequenos grandes passos de Neil Armstrong, foram uma farsa. São pessoas que garantem que tudo foi uma produção de Hollywood. Agora mesmo estamos diante de gente que garante que a Terra, diferentemente de todos os outros planetas e satélites do nosso sistema solar, é na verdade plana. São os terraplanistas. Mas tem gente pior que os terraplanistas. Por exemplo, a sociedade que acredita e divulga que a Terra é oca e habitada. Lá estariam vikings, nazistas e até uma raça superior que viveria num lugar chamado Angarta, iluminado por um sol interior. Caramba, hein? Loucura. Vamos ver o que ele quer. Após a leitura, o professor pediu aos seus alunos que argumentassem com evidências científicas refutando a ideia de que a Terra é oca, tá? 3 alunos apresentaram seus argumentos. Então, gente, pelo amor de Deus, né? É desnecessário que a Terra não é oca. O que o exercício ele quer, né? É justamente que você argumente cientificamente, tá? Se não é oca, por que não é? É isso. Vamos ver o João. O João ele diz assim: essa ideia de que a Terra é oca é um absurdo do ponto de vista da ciência. Por meio de sismógrafos, é possível medir a velocidade de propagação das ondas do interior da Terra. Esses estudos revelam que o interior do planeta é formado por diversas camadas com densidade e composição de materiais variados. Olha o João, belo aluno, tá? Porque ele está correto. De fato, ao sismógrafo, o sismógrafo ele mede absolutamente tudo que ocorre no que se refere ao centro da Terra. Beleza? É por isso que a gente não prevê, entre aspas, mas dá para calcular, por exemplo, mensurar a questão de terremoto. Certo? Então o argumento do João, ele tá bom. Beleza? Isso já, por si só, já levantaria a possibilidade do professor nesse sentido. Carlos, impossível. As evidências científicas deixam claro que a maior parte do interior da Terra é composta por uma mistura níquel e ferro em estado líquido, onde a temperatura média está acima de 5.000 graus. Gente, olha só. O argumento do Carlos, ele é bom, tá? Não é ruim, só que não muda. Quer dizer, o que muda o argumento do Carlos? Entendeu? Perceba, ele não muda. É um tipo de comando de exercício que ele não vai mudar, ele não consegue refutar a ideia de que a Terra é oca. Perfeito? Aí o José, como a Terra poderia ser oca se já sabemos que os terremotos e os vulcões, por exemplo, originam-se da pressão exercida pelo magma encontrado na estanosfera? Gente, não dá, né? A do José, ela é bem bonitinha, porque o que ele está dizendo? Olha, como é que a Terra é oca se sai coisa dentro dela? É literalmente isso. Aonde a gente vê? Na formação de vulcões, na liberação do magma. Belo exercício, né? Então, assim, não é o que o do Carlos não tá ruim, tá? Mas é complicado o argumento do Carlos, porque mesmo a Terra, ela tendo todas essas características no interior, ele não consegue evidenciar a provocação do professor. Então é um exercício de caráter mais interpretativo. Tanto é que a resposta correta é justamente do João e José. Beleza? Embora, reitero, o argumento de Carlos não esteja ruim. Beleza? Ele não é um argumento ruim. Agora, o argumento do... Deixa eu voltar aqui.
do João é interessante, porque você consegue captar realmente essas forças do interior. E o argumento do José também é interessante, porque como a terra é oca, se ela libera coisa dentro dela. O do Carlos, sabe, é bem interessante, tá? Mas, enfim, toda a questão do ESA, ela não traz a opção dos três, então você teria que escolher. Como a do João e do José são bem coerentes, então ficamos com a dele. Portanto, seria essa a alternativa, tá bom? Beleza? Aí. João e José. Perfeito? Bom, temos aqui, vamos lá, temos tempo para mais uma? Temos. Então vamos lá. É inequívoca a influência do clima sobre as mais variadas atividades humanas na diferenciação da paisagem e na biogeografia. Claro, né, gente? Não dá para negar a influência do clima nas diferentes atividades humanas. Então vamos lá. Primeira, a célula tropical, também chamada célula de Hadley, é responsável pela transferência de calor e umidade entre as latitudes equatoriais e subtropicais. Nelas pode-se identificar os ventos alísios e contra-alísios. Perfeita, tá? Existe a célula de Hadley, perfeito? E ela faz exatamente isso. Ela transfere o calor saindo de área subtropical para a área equatorial. Então, bonitinho, sem problema, belo exercício amarradinho. 2. O El Niño é uma anomalia climática com desdobramentos globais. Na costa ocidental da América do Sul, o fenômeno provoca a elevação da temperatura do mar e, consequentemente, um aumento da atividade pesqueira no litoral peruano. Bom, vamos lá. O litoral peruano ele recebe uma corrente marítima fria, que é a corrente marítima fria de Rambó, tá? As correntes marítimas frias são as responsáveis por formação de áreas de pesca. Mas o El Niño, ele não favorece essa atividade, na verdade ele prejudica, beleza? Então nesse caso, eu não vejo muito sentido nessa aqui, tá? Então ele não favorece, perfeito? Então, absolutamente nada a ver essa questão aqui. Terceira, no sul e sudeste da Ásia, a agricultura tradicional, ela é muito influenciada pelo regime de monções, cujo regime básico de alternância de centros de pressão é semelhante ao que regula as brisas marinhas e terrestres, ressaltadas a duração e as respectivas escalas de abrangência. Bom, enunciado bacana, né? Tá? Então, no sul e sudeste asiático, a agricultura é muito influenciada por esses regimes, né? Cujo mecanismo básico é a alternância de centro de pressão. É o clima de monções ali, que ele fala, né, que seriam as monções de verão e as monções de inverno. Então tá bem bonitinho essa aqui, tá? Então nós já temos as duas corretas, que é a 1 e a 3. Vamos pegar a 4 aqui e ver o que está errado. 4. O clima mediterrâneo, típico do sul da Europa, das extremidades norte e sul da África, de parte do litoral chileno e californiano e da porção meridional da Austrália, apresenta duas estações bem definidas. Um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco. Vamos pensar assim, olha só. Verão quente e chuvoso e inverno frio e seco, ele não é uma característica do clima mediterrâneo. Se você pegar em qualquer climograma, o clima mediterrâneo ele apresenta um inverno chuvoso e um verão seco. Ele inverte, tá? Então essa é uma característica do clima mediterrâneo. Por sinal, analisar climograma de clima mediterrâneo é sempre terrível, porque quer queira, quer não, a gente sabe que é um desafio danado, né? Porque a gente está acostumado, de modo geral, principalmente pelo fato de a gente estar no Brasil, de ver um clima ou chuva no verão ou chuva no inverno, ou seca de inverno, ou igual no subtropical o ano todo, né? Chove bem o ano todo. No clima mediterrâneo, não. E o verão dele, de fato, o inverno ele é chuvoso e o verão é seco. O exercício ele diz, ó, o verão é quente e chuvoso, tá errado. E o inverno frio e seco. Portanto, no clima mediterrâneo, seria o inverso. Então, aí no caso, 1 e 3, alternativa B. Beleza? Bom, acredito que é isso, tá? Resolvemos aí uma boa parte do que estava separado. Deixamos aqui à disposição alguns exercícios. Obrigado aí, MDM. Muito gentil da sua parte, tá? E aí, gente, é aquela coisa, né? As provas do ESA e do SPSEX, elas são muito longevas, né? Então, assim, temos muito exercício resolvido já. Então, procura aí nos canais Alphacom, resolução, curso de questões
procura aí, vai ter eu, vai ter outros colegas aqui do Alphacom, justamente para estar resolvendo esses exercícios com vocês. O Kevin deixou à disposição de vocês também aí agora o download em PDF, tá? Da nossa lista de exercício. Aqueles que eu não consegui fazer nessa aula, por favor, tente fazer na sua casa. Mas reitero, procurem os outros vídeos que a gente fala sobre esses temas, tá bom? Tem bastante material à disposição e eu espero que vocês o aproveitem, tá? Essa lista de exercícios ela ficou bem grande porque eu separei são mais de 50 exercícios. Claro que num tempo escasso não dá para ver todos eles, mas de qualquer modo eu acredito que foi bem proveitoso aí para quem nos acompanhou até agora, beleza? Então, meus caros, é isso. Nos acompanhem aqui nos canais do Alphacom, acompanhem os canais do Alphacom. Ficamos à disposição sempre, desejando a todos uma excelente tarde. Valeu? Paz e bem, tudo de bom. Tchau, tchau.